Maressol Varenga, de Aprendiz a Confeiteiro. Nossa primeira live aqui, depois do nosso aulão, né, que foi em setembro, a gente retomando com esse canal aqui no YouTube, que eu tenho certeza que vai trazer cada dia mais coisas boas, conteúdos maravilhosos para ajudar você no seu crescimento, né, na sua transformação de aprendiz a confeiteiro e especificamente como confeiteiro, né, confeitaria artística. Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer uma orquídea de açúcar, tá? Lindíssima. Então, para fazer a orquídea de açúcar, o que você vai precisar? Tá? Nós vamos começar aí passando para você o material necessário. Gente, trabalhar com Sugar Flowers, com flores realísticas, traz um diferencial enorme para o trabalho de vocês, ajuda a posicionar vocês e destacar o trabalho de vocês diante da concorrência. Então, assim, é uma parte da decoração artística que vale muito a pena, que é muito gostoso de fazer, que traz um resultado incrível, porque as flores que vocês podem aprender a fazer são aplicáveis em todos os tipos de bolos, podem ser transferidas para os doces. Então, assim, é uma técnica que vale a pena o seu tempo, a sua dedicação. Quanto mais a gente faz, na verdade, tudo é assim, principalmente na confeitaria artística, né? Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, tá bom? Então, as flores que são coringas para você iniciar, que se encaixem em qualquer tema, né? E que você vai comprar um material específico para ela e depois que ela já estiver te dando retorno, que você já está com a habilidade desenvolvida na confecção de flores, você vai investindo nos moldes de acordo com a demanda, tá? Mas para fazer uma flor realística, você precisa, assim, pelo menos investir no cortador e no molde, tá? É o básico aí e é um investimento que vale super a pena. Eu vou mostrar o material para vocês. Os meus cortadores e moldes de flores já tem mais de 10 anos, eles estão novinhos. Em breve eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando isso. Conservação de pincel, de cortador, de molde, porque você sabendo conservar direitinho, como limpar, como guardar, vale para toda a vida. E hoje em dia o precinho está super acessível, não tem desculpa para você não investir aí no seu trabalho. Às vezes no primeiro bolo você já tem o retorno, tá bom? Então vamos lá, materiais para fazer essa orquídea Phalaenopsis linda que nós vamos fazer hoje juntos. Você vai precisar de cortador de orquídea Phalaenopsis. Você compra, o meu daqui tá sujo de pasta que eu tava fazendo. Ó, vou mostrar para vocês. O cortador da orquídea, dessa orquídea, né? Ele vem com as partes desmembradas. Vou aqui no azul para ficar mais fácil, ó. Então, a gente tem aqui a parte da garganta, tá? Essa aqui, que é a garganta. Tem a parte da pétala lateral, das pétalas inferiores e da pétala superior. Então, a gente vai fazer cada corte de uma separado. Além disso, você precisa ter um molde, que é para imprimir ali na pasta os veios naturais, imitação, né, da orquídea natural. Então, tem um molde que é próprio para a orquídea. Geralmente, hoje em dia, nas lojas onde você vai comprar aí o cortador, já vem até junto, o kit cortador e molde, tá? Eu vou usar esse cortador, que é um cortador que a gente fala universal, que ele serve para várias florzinhas que tem esse mesmo estilo de veios. Então, aqui eu faço hibisco, aqui eu faço peônia, aqui eu faço orquídea, tá? Se você for comprar o kit, ideal, melhor ainda se você tiver um molde específico da orquídea, mas tem alguns cortadores que a gente consegue estar adaptando. E isso sim dá para fazer sem perder a qualidade, tá? Então, esse molde, desculpa, que é o que eu vou utilizar hoje. Você vai precisar de ferramentas básicas da confeitaria artística, como rolinho, arame para flores, tá? Aqui a gente vai usar o arame número 26 e o arame número 18, tá? Então, os arames para as flores, eles têm essa numeração, eles são encapados. Você encontra facilmente em lojas, tanto que para ferramentas para confeitaria, que é onde você vai encontrar os cortadores, o molde, quanto em lojas de artesanato, tá? Ó, tá vendo? Ele é branquinho assim, encapado. O meu já tá cortadinho aqui, mais ou menos uns 12 centímetros, que é o tamanho que eu vou utilizar, tá?
o rolo de abrir a massa, uma superfície lisa, que você pode estar limpando, higienizando, ou uma placa assim, igual eu estou utilizando, que é antiaderente, que é de polipropileno, ou um tapete de abrir massa, tá? Uma superfície lisa para você abrir essa massa. Também vamos utilizar alicate para cortar e para virar os arames, alicate de artesanato, pincéis de cerda sintética para pintura. Eu tenho aqui sempre um potinho de amido de milho, se a pasta estiver grudando, se você precisar, se não for numa placa própria, colocar para abrir a pasta, tá? Os corantes para pintura, vamos precisar de uma tesourinha e também de boleador, tá? Ó, eu gosto de usar esse boleador de inox, então nós vamos utilizar esse boleador, mas pode ser qualquer boleador, tá? Eu falo desse de inox, é o que eu compro, que eu uso, que indico para meus alunos, porque ele tem uma fácil higienização, ele não garra na pasta, ele não tem linha dividindo, não tem emenda, né? Tá bom? E a espuma para bolear flores, que é o que a gente conhece como pad, tá bom? Aí nós vamos usar o pad também para fazer o processo de bolear as nossas pétalas. Além disso, é legal ter um lugar para deixar essas pétalas secarem, para que elas fiquem com movimento natural. E eu vou usar aqui hoje um recurso que todo mundo vai ter como ter acesso, que é esse acetato que vem na bandeja de ovos, né? Pode ser uma forma de bombom que você tem aí e tudo. Então, nós vamos utilizar ele, que está devidamente lavado e higienizado, para colocar as nossas pétalas. Então, como ele tem essas cavidades, elas já vão secar com o movimento, que é o que a gente quer para a flor ficar bem bonita, tá? E para a confecção da sua Sugar Flower de hoje, essa orquídea Phalaenopsis linda que nós vamos fazer no tom pink, você vai precisar de uma pasta de flores ou pasta de goma ou massa plástica. Então, a gente precisa de uma pasta que tenha elasticidade. Existem outras pastas também que podem ser modeladas em flores, como Easy Paste, hoje em dia tem porcelana fria, uma série de pastas, mas essas que eu falei são que vão ter o aspecto e a textura semelhante à que eu estou utilizando hoje, hoje eu estou usando a massa elástica ou massa plástica, tá? Essa que eu vou utilizar é uma receitinha que eu faço e que ensino no meu curso, Jornada Doce ao Sucesso, mas você pode utilizar a que você compra pronta, esses 3 estilos que eu falei, que vai conseguir reproduzir perfeitamente. Então vamos lá, eu tingi ela com corante em gel de rosa, porque isso vai ajudar, quando eu crio um fundo de cor, né? Depois eu vou utilizar menos corante, eu consigo fazer nuances de cor, né? Eu prefiro quando ainda mais quando são cores mais intensas, sempre dar um fundinho de cor, tá? Mas você pode também fazer branco e pintar no final. Porque as flores de açúcar, elas são pintadas sempre depois de prontas, porque o corante que a gente usa para pintar no final é diferente, o visual da cor do que esse em gel, ele dá uma textura veludada. Então, por mais que eu dei um fundinho, a cor mesmo real não é essa. Isso é só para puxar já a tonalidade, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é pegar um pedacinho da pasta. Movimenta. Ó. Acho que eu estou movimentando. Essa que a gente confecciona, ela é um pouquinho mais pegajosa. Então, tendo necessidade, eu vou colocando um pouquinho de amido de milho, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é essa parte aqui, que ela tem que secar, que é um pininho central da orquídea, ó. É bem facinho, então a gente começa fazendo por ele, porque enquanto vai fazendo as outras partes, ele vai secando, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho dessa pasta, é bem pequenininho, gente, como se fosse assim, um grãozinho de feijão, tá? Feijão carioca, vamos pensar assim. Vou fazer uma bolinha, e dessa bolinha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um cone. Com o meu dedinho, eu vou para lá e para cá, só na metade da bolinha, para que eu possa afinar uma parte. Então, eu vou fazer isso
Não precisa preocupar em fazer muito bem feito, não, que isso é só para iniciar. Mas é importante você já fazer o conezinho, tá bom? Deixa eu ver se tá dando para ver. Aí, ó, como se fosse uma lagrimazinha, uma gotinha, né? E aí nós vamos usar o arame de número, esse aqui vai ser o de número 18, que é o mais grossinho. Vamos pegar o alicate, né, de artesanato. E o que que eu faço, ó? Eu apoio aqui no meu dedo e vou virar. Quem já fez bijuteria aí já sabe. Vou fazer uma argolinha aqui na ponta. Deixa eu só esticar ele melhor. Pego aqui na pontinha e puxo para dentro. Então, com isso, eu criei uma voltinha, olha. Deixa eu pôr aqui para vocês verem melhor, tá? Ó. Criou uma argolinha aqui. Eu não quero ela tão grande assim, então o que que eu vou fazer? Eu venho aqui no finalzinho do meu alicate, ó, apoio aqui no finalzinho do meu alicate, porque aqui no final, esse aqui é um alicate de corte, né? Ele não vai cortar, ele vai só apertar. E aí eu vou conseguir diminuir o tamanho dessa bolinha, tá? Ó. Fica menorzinha, que aí fica menos grosseiro, como é uma coisa pequenininha que nós estamos fazendo, ok? Então, agora, o que que nós vamos utilizar? Cola de CMC, tá? A cola de CMC tem a receitinha dela lá no meu Instagram, quem não sabe fazer ainda. Deixa eu só pegar um pincel para pôr um pouquinho aqui. Eu gosto de pôr a parte que assim a gente não suja a cola, tá? Ó. Vou pegar essa parte que a gente fez a voltinha, passar na cola. Como tá com uma voltinha, às vezes gruda muita cola. Você tira o excesso aqui, tá? Aqui na nossa lagrimazinha, essa parte mais fina é a que vai de encontro com o nosso arame, tá? Então, eu vou colocar, vai destruir essa pontinha, né? Vai virar uma bolinha, isso é normal, tá? E aí, você vai com cuidado, apertando aqui embaixo, ó. Vai repetindo o movimento, tá? Ó. Vai repetindo, girando, olha como que eu vou girando aqui, enquanto eu vou apertando aqui, tá? Ó, até isso ficar bem aderido, e aí a pontinha ficou aqui pra baixo, tá vendo? Tá? Aí a gente aperta aqui em cima agora, ó, olha o movimento, eu vou girando e vou repetindo, tá? Sem força, pra criar um biquinho aqui em cima, ó. Tá? Quem chegou agora que não tá vendo a profa, só a boca da profa. É a maneira como eu achei melhor para posicionar. No início eu já falei com vocês, depois eu volto, tá? Tá chegando aí a nossa câmera em breve, que vai pegar tudo em zoom melhor, igual o nosso curso. Mas hoje, para vocês verem melhor, eu fiz assim, ó. Então, criou um biquinho na ponta, tá vendo? Tá? E isso aqui a gente vai reservar, deixar secar, ó. Espetei aqui no isopor e vou deixar secar. Primeira parte pronta. Agora nós vamos para a próxima, que é a confecção das pétalas laterais. O que nós vamos fazer? Pega um pouquinho de massa, faz uma bolinha, com as duas mãos juntas, ó, essa parte junta, essa parte aberta. Como eu inclinar, dá a intensidade de pressão aqui e eu vou afinando, tá? Então, se eu faço assim, não tá pegando nada na bolinha. À medida que eu vou fechando, eu vou apertando um lado da bolinha e vou criando um cone. Vou parando, vou olhando, tá? Esse cone é só para ajudar a gente a dar o formato para começar a abrir a pétala, ó. Ok? Vou colocar ele deitadinho aqui. Vou fazer assim para vocês verem melhor. Tá com a pontinha para mim. E aí eu vou apertar com os dois dedos, para ele não ficar rolando. Venho com o meu rolinho, vou abrir para cá, vou abrir para cá. Ó. Sempre vai soltando, tá? Desprendendo. Vou abrir para cá, vou abrir para cá. E aí, o que eu quero? Quando eu abro para cá e para cá, aqui no centro eu não tô apoiando o rolinho da pasta. Então, tá ficando um altinho, que é onde vai entrar o meu arame, tá? Então, por isso que a gente não pressiona o centro, que é onde vai entrar o arame. E eu sempre vou soltando a pasta, para não correr o risco de chegar lá no final
né? E ela tá grudada aqui na minha placa, tá? Ó, deixei aqui o altinho e agora eu vou vir com o cortador da pétala lateral. Aqui, esse cortador, aonde ele tem aqui, ó, essa pontinha, é onde vai vir o arame. Então, a parte que ficou alta na massa, essa vai ficar centralizada aqui, que é onde vai vir o arame, tá? Então, aqui tá o meu altinho, eu vou colocar ele nessa parte do cortador. Pressiono, retiro a massa, e aí eu vou trazer essa massa aqui pro pet, que é a espuma, tá? Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos bolear. Toda vez que você for bolear, você não vai pressionar a bolinha, você vai deslizar. O intuito de bolear aqui é afinar um pouquinho essa pétala na sua borda, porque quando a gente corta, às vezes, ela onde fez o corte não fica grosseiro, então eu quero deixar isso delicado, tá? Então, eu vou deslizando, metade do meu boleador tá pegando na espuma e metade do meu boleador tá pegando na pasta, tá? Ó, não é com força para formar babado, é só para afinar. Feito isso, se tá grudando um pouquinho, só passar um pouquinho de amido de milho, tá? Não tem problema não. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou pegar um arame número 26. Dessa vez ele vai estar retinho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele na cola de CMC, tiro o excesso. Sempre eu seguro a pétala, porque aí com um dedo de cada lado eu consigo sentir esse arame, né? E aí eu não deixo ele vazar, tá? Vou aqui dessa parte, né, que tá mais grossinha a massa, que é onde a gente deixou mais grossinho, ó. E aí, vai até mais ou menos no meio da pétala. Agora, nós vamos marcar. Então, vou pegar o marcador ou molde, né, cada um chama de uma maneira. Vou centralizar no sentido, ó, imagina isso aqui é uma pétala, isso aqui é uma pétala. Então, eu tenho que colocar posicionado assim, o arame para baixo, tá? Esses marcadores de flores, eles vêm em dois, em par, porque aí a gente marca já os dois lados. Aqui eu fiz uma massagem, não é força, tá? Dá uma pressãozinha, fazendo uma massagem, e aí nós vamos retirar aqui do molde, ó. Na hora que boleou, deu uma agarradinha, deu uma pontinha aqui, ó, deixa vocês verem. Se acontecer com vocês, não pode deixar, né? Então, eu venho aqui com uma tesourinha e corto essa pontinha, tá? Pra ficar bem bonita aí a minha pétala. Olha, aqui o acetato que eu falei com vocês, eu vou posicionar para ele secar com o movimento, ó. Eu encaixo ele aqui dentro, porque a pétala na natureza ela é viradinha, tá bom? Então, eu encaixei aqui e vou deixar ele secar. Não precisa ser demais, sempre observe o movimento que tá ficando e vai levar algumas horas para ele estar secando. Essa pétala que a gente fez agora, você vai fazer para a orquídea duas delas, essa pétala lateral, tá bom? Então, agora nós vamos fazer as pétalas inferiores, que também são duas. Então, novamente, vou fazer de novo, faz a bolinha, tá? Ali eu fiz uma só, porque eu já tenho pronta só para demonstrar, mas são duas. Faz a bolinha, faz o cone, ó. Alonga ele mais, que ele fica mais fácil aqui. Coloco ele na placa, vou com o dedinho para baixar ele um pouquinho. E sempre a gente vai do rolinho, do meio para fora, deixando o meio alto, tá? É alto demais não, viu, gente? É um pouquinho alto. Deixa eu pôr um pouquinho de amido, porque minha pasta caseira tá grudando. A industrial não costuma grudar, não. Aí a caseira usa um pouquinho de amido de milho se tiver grudando, tá? Ó, sempre vai soltando da placa ou do seu tapete ou aí da sua bancada, tá? Enquanto eu estou abrindo, aqui continua o centro levemente altinho, que é onde vai vir o arame, tá? Então não deixa muito alto
e também não deixa de deixar esse altinho onde o arame vai entrar, ó. Acho que não, visualmente, dá pra ver, tá vendo aqui um altinho, tá? É onde o arame vai entrar. Qual que é a espessura? A mesma que a gente fez no outro modelo de pétala. Ó, agora a gente vai fazer esse. E como que eu sei, profa, qual que é essa aqui? Só antes de eu falar isso, como ela tem o mesmo formato em cima e embaixo, né? Diferente daquela outra que tem um lugarzinho exato para o arame, tanto faz. Mas o arame vai vir aqui, né, na vertical. Então essa parte alta fica aqui de uma pontinha para outra. Pressiona, retira, leva para o pet, que é a espuma de flores, tá? Com o boleador, vamos afinar, sempre deslizando, ok? Não é para perder o formato dessa pétala, é só para afinar a bordinha dela, é só na borda, metade do boleador na pétala, metade do boleador na espuma, para deixar mais delicado. Vamos colocar o arame número 26 reto, passo na cola, tiro o excesso. Pego essa parte, né, que ficou grossinha aqui no centro. Sempre seguro com os 2 dedos para me sentir o arame entrando e ele não vazar, tá? E aí vamos com carinho aqui colocando até mais ou menos a metade aqui da pétala. Já vou falar da espessura, eu interrompi o assunto, mas vou voltar, tá? Vamos pro molde, posiciona no sentido da pétala, coloca a parte de cima, massageia e retira. Ó, eu gosto de dar uma apertadinha aqui embaixo para ficar um acabamento melhor, tá? E aqui voltamos, essa pétala da orquídea também fica levantadinha assim a pontinha. Então eu vou colocar ela, não é demais, viu gente? Não é toda dobrada. Eu penso isso na hora de posicionar, ó, coloco ela só com a pontinha lá dobradinha e vou deixar secar por algumas horas. Essa pétala também são 2, então são 2 dessa lateral e 2 dessa aqui, que são as inferiores. Agora eu tenho mais uma que é a superior é uma só, tá? Nós vamos fazer ela agora. Eu vou falando com vocês com relação à espessura e a orquídea, enquanto a gente vai fazendo, é o mesmo processo. Vou fazer a bolinha, vou fazer o cone, abrir rampado, vou cortar, bolear, aramar e colocar ali, tá bom? Então vamos lá. A espessura da orquídea, o que é o ideal? Nunca fiz uma flor de açúcar na vida, prova. Como que eu vou saber? O ideal é você ter acesso a uma orquídea verdadeira. Vai lá no supermercado, se você não tem em casa, na casa da avó, né, para você sentir, tocar numa orquídea e ver a espessura dela. É importante, se você conseguir fazer isso, é melhor, né? Porque aí você vai pegando aí a textura original aí dessa orquídea. Mas independente de você ter acesso à orquídea verdadeira, que vai te, né, possibilitar isso, ver a textura, sempre a gente vai consultar, toda vez que vocês forem fazer, tá? Qualquer flor de açúcar, a gente dá um Google, né? Como se diz, entra lá no Google e pesquisa a flor que você quer fazer. Essa orquídea que eu tô fazendo hoje aqui com vocês, ela é uma encomenda. É um ramo de orquídeas de uma cliente minha, ó, tá? Vou mostrar de novo, ó lá, que é a parte mais alta. Deixa eu só cortar. Ó, esse aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele tem essa superior, assim vai dar pra ver melhor, ó. Ela tem uma basezinha reta aqui, tá? Aqui é a pontinha e aqui tem uma basezinha reta. Então, é na basezinha reta que a gente vai colocar o arame, então a parte mais alta tem que entrar por aqui da pasta, tá? Cortei, puxei, vai pro pé de bolear. E depois a gente vai aramar e marcar. Toda vez eu olho, porque, por exemplo, a cliente manda deslizando sempre o boleador, tá? Manda uma foto lá da orquídea, às vezes até com a cor que ela quer, né? Que nesse caso não vai num bolo meu. A cliente está comprando só a flor. Então, porque é uma demanda também, viu, gente, de mercado. Vender flor, inclusive, para outras confeiteiras que às vezes não têm essa habilidade desenvolvida.
Então, ela me mandou a cor da orquídea que ela quer. Aí eu jogo na internet, por exemplo, orquídea pink. Eu vou lá e coloco no Google orquídea pink. E vou vendo em detalhes quais são as possibilidades dessa flor. Ó, segura dos dois lados, arame, até mais ou menos o meio, tá? Tô conversando que a gente já fez, tô repetindo, né, a mesma coisa. Então, eu vou vendo as possibilidades que tem de nuances de cor, de pintura de detalhes, de tonalidade, tá? E aí, na hora de fazer, eu penso em tudo isso. Vocês vão ver que a gente vai pintar aqui. Eu fiz essa pesquisa antes em cada flor que eu faço. Até mesmo para me ver quais são as possibilidades dela na natureza para fazer ela o mais realística possível, tá bom? Vou colocar, massageio. Olha para vocês verem como que conversando aqui rapidinho a gente faz, né? A orquídea. Num dia você produz vários, gente, isso vai posicionar o trabalho de vocês em outro patamar. Faz um ramo de orquídea no bolo, já dá um requinte natural o processo, né? Não tem jeito, um bolo com um arranjo de orquídea, ele já é chique de natureza, né? E não te exige tanto, tá? Lógico que você tem que saber as técnicas corretas, tem que usar as ferramentas apropriadas, mas é totalmente possível você, iniciante, fazer isso. Agora a gente vai para a parte principal, que é a garganta da orquídea, tá bom? Então vamos lá, faz uma bolinha. E aí nós vamos abrir reto dessa vez, ó. Passar um pouquinho de amido, porque tá grudando. Espessura também é a mesma, tá? Que a gente fez para as outras pétalas, tá? Beleza, tá bom? Ó, abre reto. E aí eu vou vir com o cortador da garganta, que é esse aqui. E aí não tem lado, né, certo. Uma sombra aí, deu para vocês verem, né? Pressiono. Retiro a pasta. Levo o pet. Aqui agora, ó, nós vamos bolear. Eu vou usar o lado menor do meu boleador e vou fazer um movimento circular assim, bem de levinho, tá? Vou até pôr um pouquinho de amido aqui, se grudar. Assim, passar um pouquinho aqui para não grudar, tá? Vou bem de levinho, fazendo esse movimento, assim, um carinho, ó, nessa parte redondinha da garganta. Porque ela vai embocando, ela vai virando naturalmente, só de eu repetir esse movimento, ó. Ela dá uma levantadinha, tá vendo? Ó, pode fazer mais se quiser. Ó, levantou de um ladinho, agora eu vou fazer do outro. Então, é repetir o movimento com carinho. Ó, passei um pouquinho mais de amido. Tá vendo que ela ficou levantadinha? Essa parte aqui triangular da garganta, eu vou fazer assim, ó, pra lá e pra cá, só para esticar um pouquinho mais, tá? E assim de comprido. Muito cuidado se é a primeira vez que você vai bolear, para você não tirar o formato, tá? Da sua pétala, da garganta, da flor que você estiver fazendo, sempre na hora de bolear. Agora, nós vamos fazer uma bolinha de massa bem pequenininha, menor que um feijão, pensa assim, tá? Ó. Dessa bolinha, eu vou fazer assim pra lá e pra cá e vou fazer um cilindro. Não muito alongado, tá? Vou pegar cola de CMC, lembrando que tem receitinha lá no Instagram. E aqui, ó, deixa eu pôr aqui pra mostrar direitinho. Ó, nessa parte aqui, aqui tá a parte triangular, aqui é a parte da voltinha. Entre as duas eu vou passar um pouquinho de cola, sem excesso. E vou, sempre a cola é sem excesso, viu, gente? Se passar muita cola, fica escorregando e depois onde tem cola na pintura mancha. Coloquei ali o meu cilindrinho, tá? Vou vir com uma faquinha, ferramenta, uma estequinha de faca. E ao invés de pressionar, por exemplo, no centro, eu vou dar uma pressão de um lado e de outro. O centro vai ficar meio altinho, ó.
pressiono. Deixa eu mostrar para vocês mais em detalhe, ó. Pressiono e pressiono, tá? Ó, bem de pertinho, tá vendo? Esse é um detalhezinho que tem, que faz toda a diferença. A sua orquídea ficar lindíssima. Agora, com uma tesourinha, nós vamos cortar essa parte aqui, ó, da pontinha dela. Fazer um bigodinho aqui, ó, tá? Eu vou virar, torcer um pouquinho para fora, para cada lado. Esse para cá, esse para cá. Ó, ok? Bem de pertinho. E aqui agora, ó, nessa partezinha, eu vou dar um corte também para facilitar a aderência no meu arame. Só um corte. A gente vai pegar aquela primeira parte que a gente fez. A gente começou a aula de hoje fazendo essa parte. Eu vou pegar ela, com que já está seco, tá? E vou passar cola aqui atrás, na parte de trás, ó. Parte da frente, que tá o nosso cilindro, parte de trás. Vou passar um pouquinho de cola aqui, onde a gente cortou agora por último. Venho com o arame aqui, ó. E vou abraçar. Deixa eu mostrar assim melhor, ó. Vou abraçar. Por isso que eu fiz um corte, que eu vou pôr uma parte pra lá, outra parte pra cá. Vou abraçar aqui o arame com essa garganta. Deixa eu mostrar, vou mostrar em detalhe pra vocês, tá? Ó, prendi aqui atrás, ó, abracei, tá? Ficou pendurado, tá vendo? Então tá por trás, ó, o arame aqui por trás, a frente tá pendurada e aqui na parte de cima eu abracei. E aí agora eu vou colocar para secar, também ela tem uma viradinha, tá? Então o que que eu fiz? Esse acetato aqui dos ovos, eu usei, né? Você pode usar aí uma faca, é uma ferramenta que você tiver. Eu tenho essa aqui, que é tipo como se fosse um prego, né? Eu usei e vazei, ó. Fiz assim e fui vazei, tá vendo lá? Porque isso vai me possibilitar de colocar o arame saindo aqui por baixo, ó. Vou colocar aqui, olha lá meu arame, ó. E vou acomodar bonitinho, vou mostrar em detalhe para vocês. A minha garganta aqui também, para que ela já seque com a viradinha, ó. Deixa eu tirar essas outras para mostrar mesmo. Vejam aqui, ó. Ela está lindamente acomodada, tá vendo? Virou as partes laterais, ficou inclinadinha à frente. E aí eu põe uma vasilha aqui, outra aqui, tá? Você arruma um jeitinho aí, se você tiver um varalzinho de flores. Usa alguma coisa, ó, eu uso essa minha, como chama isso? Meu banquinho de bolos para isso, ó. Coloca aqui e pronto. Vai secar bonitinho as minhas gargantas, tá bom? Então aqui a gente deixa, nós já fizemos todas as partes. Nós fizemos as pétalas laterais, fizemos as pétalas inferiores, a pétala superior, né? E também fizemos a garganta. Começamos, na verdade, pelo pininho da garganta, né? Agora nós vamos para a pintura. Depois lá de pelo menos umas 4 horas, ou o suficiente para estar seco, depende a região onde você está. Então, assim, é mais ou menos umas 4 horas. O que que eu, Profalessa, gosto de fazer? Eu gosto de fazer tudo, deixar secando. No dia seguinte, eu pinto tudo. Sabe, eu crio etapas. Hoje é o dia de fazer as pétalas, amanhã é o dia de pintar. No outro dia, ou no mesmo dia, eu vou montar no dia seguinte, e assim por diante. A gente vai fazendo as etapas, porque também rende mais o trabalho, tá bom? Muito obrigada, não se esqueça de inscrever, de clicar no sininho das notificações para vocês receberem toda terça e sexta-feira em primeira mão o conteúdo que a Profa está preparando para vocês. Beijos!